Olá, meu nome é Nicolas, sou estudante de Engenharia de Agricultura na Universidade Federal de Santa Catarina. Este vídeo é uma atividade da disciplina de Agricultura e Meio Ambiente, ministrada pelo professor José Luiz Mourinho. Este será um vídeo informativo sobre o modelo Alto Vale do Itajaí de Piscicultura Integrada. O modelo Alto Vale do Itajaí de Piscicultura Integrada, ou MAVIP, é o cultivo consorciado de suínos e peixes utilizado no Alto Vale do Itajaí, Santa Catarina. O cultivo de suínos sempre foi uma atividade importante para as famílias agrícolas de Santa Catarina, mas um dos grandes problemas da suinocultura é a quantidade de matéria orgânica que é liberada para o meio ambiente durante o cultivo. Após 16 anos de planejamento e pesquisas, técnicos da EPAGRE implantaram o sistema MAVIP no Alto Vale do Itajaí, visando aumentar a renda das famílias e, ao mesmo tempo, diminuir os efluentes liberados pela suinocultura. Vamos ao funcionamento. O cultivo consorciado MAVIP funciona da seguinte maneira. As instalações de suinocultura ficam localizadas em cima dos viveiros de peixes, de maneira que os dejetos dos suínos caiam diretamente na água do viveiro, servindo como um fertilizante natural para o viveiro. O viveiro se tornará um grande filtro biológico, consumindo a maior parte do nitrogênio e fósforo presentes nele, reduzindo drasticamente os efluentes liberados na natureza. Nesta imagem, podemos ver um viveiro de cultivo consorciado de peixes com suínos. Podemos ver que tem um aerador em funcionamento e que as instalações de suinocultura estão em contato direto com a água do viveiro. São utilizados viveiros de 1,80 m de profundidade, pois é a profundidade máxima até onde a radiação solar chega, mantendo a produção de oxigênio ao longo da coluna d'água inteira pela fotossíntese, mantendo também o fundo do viveiro aeróbico. É necessária a utilização de aeradores para a oxigenação e principalmente para a homogeneização da água, evitando assim uma termoclina devido às grandes variações de temperaturas que ocorrem nessa região. O cultivo dos peixes é feito em policultivo, ou seja, mais de uma espécie de peixe juntos no mesmo viveiro. Atualmente são utilizados cerca de 75% de tilápias e os outros 25% de carpas variadas, como a carpa prateada, que se alimenta de fitoplâncton, a carpa comum, que se alimenta de zooplâncton e também é responsável pela distribuição dos dejetos no fundo do viveiro, e também a carpa capim, que se alimenta da vegetação. Juntas, elas fazem uma excelente manutenção do viveiro. A tilápia é a principal espécie cultivada devido à sua rusticidade, rápido crescimento e fácil alimentação. No sistema MAVIP, só há necessidade de arraçoamento nos últimos 60 dias de cultivo, pois até lá a tilápia consegue se alimentar apenas do zooplâncton presente no viveiro. Suínos têm baixa digestibilidade de seus alimentos, fazendo com que seus dejetos sejam ricos em nutrientes que não foram aproveitados por eles, mas que serão aproveitados pelos organismos no viveiro. Estudos foram feitos e comprovaram que a carne dos peixes produzida com adubo de dejetos de suínos é realmente própria para o consumo humano. Além disso, a água do viveiro de cultivo no sistema MAVIP foi classificada nas classes 2 e 3 do CONAMA, indicando que as águas são próprias para utilização na agricultura. Vamos falar da sustentabilidade. Primeiro, vamos focar na economia. Uma das grandes vantagens do cultivo consorciado é a maior renda devido à comercialização desses peixes, além de fornecer uma diversidade de produção, fazendo com que os produtores não dependam somente do preço da carne dos suínos. Como os dejetos dos suínos funcionam como um fertilizante natural nos viveiros, o produtor tem também uma economia, pois não há necessidade de compra de adubo para esse viveiro. Já que o viveiro funciona como um grande filtro biológico, não há também a necessidade da implantação de um sistema de tratamento de efluentes, já que os efluentes serão tratados ali mesmo no próprio viveiro. Ambientalmente falando, o fator mais importante seria a diminuição da quantidade de efluentes liberados no meio ambiente. Mas além disso, por ser rica em matéria orgânica, a água do viveiro pode também ser utilizada na fertirrigação das plantações da região, auxiliando na agricultura. No sistema MAVIP, não há renovação de água do viveiro, então não há liberação de água do viveiro na natureza até o final do cultivo, quando a água permanecerá no viveiro depois da despesca até a maior parte do fósforo e nitrogênio ser consumido por bactérias, para então a água ser liberada no meio ambiente.
Hoje existem 18 associações de produtores na região com o sistema Mavip, onde cerca de 400 famílias estão envolvidas. Os produtores dessas associações se ajudam nos cultivos, consequentemente gerando empregos e renda para a população local, influenciando, querendo ou não também, na diminuição do êxodo rural, pois há maiores oportunidades na região. Atualmente, o cultivo consorciado no Brasil é estritamente familiar, mas há registros também de cultivos em larga escala em países como a China. O cultivo consorciado no Brasil é concentrado apenas na região do Vale do Itajaí, onde atualmente a produção de peixes é de pouco mais de 2.000 toneladas por ano, gerando um lucro líquido de cerca de R$ 4.000 por hectare por ano por produtor, onde 50% dessa produção é vendida para pesca e pagues da região e os outros 50% para frigoríficos. Vamos resumir então com as vantagens e desvantagens do cultivo consorciado Mavip. Começando pelas vantagens. Há uma maior renda para o produtor, além de uma fonte alternativa de renda. Há uma economia com a adubação do viveiro. Há menor necessidade de tratamento de efluentes, pois os efluentes já são tratados no próprio viveiro. Há uma maior geração de empregos na região. Há um menor impacto ambiental, que é muito importante. E além de tudo isso, há mercado para os peixes. Vamos agora às desvantagens. A principal desvantagem seria o maior investimento, pois nesse investimento estão envolvidos a construção do viveiro, além da aquisição de aeradores e juvenis de peixes. Outro grande problema dos produtores seria a falta de financiamento, ou dificuldade para conseguir certos financiamentos para a produção. Outro problema seria a liberação ambiental, especialmente em relação à preservação das APPs. E, por último, um maior custo de produção, que produtores reclamam que é um grande problema nessa área. Encerro por aqui este vídeo sobre o modelo Alto Vale do Itajaí de Piscicultura Integrada, ou Mavip. Obrigado por ter assistido e um grande abraço.